Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos ao Moreno Polaco e o RK Polônia junto nessa aí. Fala, Thiago! E aí, tudo bem? Como você está? Tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aí novamente na nossa live semanal. E como é que tá as coisas com você, Thiago? A gente nem teve tempo de conversar essa semana. Pois é, tá tudo tranquilo aqui, cara. Por enquanto pra mim tá tudo de boa. Na verdade tá até um pouquinho mais tranquilo agora, né? Que a Polônia já deu uma liberada aí nas restrições, ficou um pouquinho mais, como que fala? Aliviaram, né? Aliviaram um pouco nas restrições, e até hoje mesmo saí com um amigo polonês aí, fomos lá no parque, no Michont, né? Que tem aqui, né? Sim. E fomos dar uma voltinha lá e tal. Tinha bastante pessoas lá andando de bicicleta, de patins. Então a vida está começando a retornar. Então quer dizer que até esse momento vocês não podiam nem sair de casa, só se tivesse realmente necessidade? Então, na verdade faz já agora uma semana, eu acho, uma ou duas semanas, se eu não me engano. Eu não me recordo, mas acho que faz 2 semanas. Sei. Que o governo liberou. Tinha liberado os parques e as florestas para você poder andar, tudo de boa, né? Tipo, tranquilo, já ir sem nenhuma preocupação e sem assim uma justificativa, né? Já tinha aliviado. Maravilha. E aí agora, mais especificamente, na segunda-feira, dia 18, vão também abrir os salões de beleza, restaurantes também vão abrir também. Aí, claro, tem algumas restriçõezinhas específicas lá, né? Acho que vão manter, tipo, alguma distância maior de uma mesa para outra, algumas coisas assim, mas já está retornando. Eu lembro agora que do ministro que acabou de sair da saúde, né? Abriu o que mesmo? Não tô sabendo. Abriu o quê? Abriu cabeleireira? A barbearia tá podendo? Exatamente. Ai, caramba. A política do Brasil tá mais legal que o Big Brother e qualquer outra coisa. Eu até não teve jeito, né? Eu tive que pedir pra minha namorada lá cortar. Ela mandou bem pra caramba. Cara, ficou muito fera mesmo, meu. Eu lembro lá do vídeo que você me mandou dela cortando. Eu acho que ela descobriu aí uma novo ramo aí, hein, meu. Ah, agora ela se lascou, porque aí eu vou querer economizar, né? Eu vou pedir pra ela cortar de novo. Pessoal, pra quem tá chegando no canal agora, que talvez nunca viu a gente na vida, esse é o seu primeiro vídeo, né, que você tá assistindo. Eu morei na Polônia há 7 anos, tá? E o Thiago também já tá há mais 3 ou mais de 3, tá lá nesse momento. Eu já acabei saindo da Polônia. Mas a gente vai fazer sempre vídeo assim, né, Thiago, de bate-papo das nossas experiências na Polônia, porque talvez você que está vindo aí para a Polônia pensa, né, ou simplesmente quer saber coisas para a Polônia, então você está no lugar certo. Você vai acabar ouvindo algumas curiosidades aqui da cultura polonesa, da vida na Polônia, e sempre vai ter alguma coisa interessante, eu acho, para você. Então fica ligado aí com a gente. É isso aí, também eu fico à disposição aí, se caso precisarem, né, de qualquer dúvidas aí. Às vezes o pessoal tá querendo vir e ainda não tá satisfeito, diríamos assim, ainda não sabe exatamente o que esperar, né? Estamos aí à disposição aí para tirar as dúvidas. Show de bola. E hoje a gente vai falar de um negócio que eu acho que é muito interessante, porque, vou dizer assim, talvez 80% dos brasileiros que vêm para a Polônia vêm para trabalhar. Mas desses 80%, talvez muitos deles gostariam de saber, cara, mas será como é que é mesmo, né? O dia a dia de um trabalho na Polônia? Será como é que é trabalhar com polonês? Como é que é com um chefe polonês, né? Então, assim, eu pensei, né, conversei com o Thiago, da gente fazer um vídeo. Lógico que a gente não pode, às vezes, expor o nome de firma, não pode expor o nome do chefe, não pode, também nem deveria, mas a gente vai tentar, na medida do possível, contar assim, um pouco para vocês como é que foi os nossos primeiros meses aqui na Polônia, para o primeiro mês, né? Tentar falar um pouco sobre choque se a gente teve algum choque assim no trabalho, né? Tipo, eles trabalham desse jeito, no Brasil trabalha dessa outra maneira. E aí a gente vai desenvolvendo, né, Thiago? A gente vai conversando. Sim. Então, eu acho que seria legal, talvez,
começar com essa aí, tipo, qual foi uma coisa que mais te chamou atenção na primeira semana, assim, do trabalho que te vem à cabeça? Chegou a trabalhar, falei, cara, esse negócio é diferente. Como é que Eu foi? só queria falar uma coisinha antes aqui. Eu não sei se pra você como é que tá, mas eu tô só conferindo aqui. Parece que o chat tá desativado pra transmissão aí. Ah, é? Daí, só pra confirmar aí se você consegue, de repente, mudar. Senão, se tiver aí o pessoal que tá assistindo, não vai conseguir interagir com a gente. Ah, eu tô com o chat aberto aqui, mas não tá ligando. Mas você tá, você não que tá eu vendo? tô na página nossa, né? E aqui tá Ah. aparecendo o chat, está desativado para essa transmissão ao vivo. Que interessante, Então- cara. Então dá um segundo aí, deixa eu ir lá ver o que tá acontecendo nas configurações. Eu não. Live stream ao vivo Ah, agora. agora recebi um comentário. Chegou Agora tá filé. Temos aqui uma mensagem do Agora apareceu aqui. Bogdan Dobranoc, jak się masz? Parashenko? Jest. Dobranoc. Jak się ma? Wszystko dobrze, Bogdan. U ciebie? Cześć, Matheus. Agora sim, hein? Valeu por você ter notado isso aí, Thiago. Ah, é nóis. Que bom que vimos, né? Não é? Então a gente ia começar já o vídeo falando sobre o nosso primeiro mês aqui no trabalho, né? Ou os primeiros meses no trabalho. Eu tava conversando com o Thiago pra gente começar falando assim do que mais, sei lá, primeira semana que você entrou no trabalho, você falou, cara, esse negócio é muito diferente do Brasil. O que você achou que foi assim diferente do Brasil na primeira semana? Ah, na primeira semana, assim, eu acho que até que não tive tanta diferença, porque entrar naquele ritmo de, como é que fala o nome daquela integração, né? Fazer integração e tal. Sim. Mas depois da integração, na verdade, foi a diferença. Embora, pensando aqui, foi 2 dias a integração, e depois disso já foi o restinho da semana ali. Mas o que eu mais reparei não é tão apressado as coisas. Assim. A impressão que é mais tranquilo, né? Tipo, o pessoal dá mais tempo assim, para resolver as coisas, não fica naquela cobrança tão push, fala, né? Tipo, tão, como que fala isso aí em português? Estão pressionando em cima, né? Aquela pressão, tipo, isso aí foi o que mais eu achei estranho, porque aí, como eu já estava acostumado em trabalhar com suporte, aplicação e, né, toda aquela pressão normal que geralmente se tinha, e eu mesmo estava ali ansioso, agitado para querer resolver as coisas e as coisas mais tranquilas, né? Isso aí é uma coisa que tive que adaptar. E isso é muito legal você falar isso, porque é um ponto que eu acho que muitas pessoas que já me perguntaram têm medo. Elas falam, pô, se eu tô indo pra Polônia e se eu chegar aí, será que eu vou dar conta? E se eu não souber, será que eu posso perguntar um amigo polonês? Será que eles vão me ajudar? Sabe? Como é que é o relacionamento com o chefe? Então eu acho que a gente vai hoje conseguir ajudar muita gente com esse tema. Exatamente. Agora, isso pode importante. Não, eu estava concordando com você. Acho que isso é realmente importante. Eu queria te perguntar, por exemplo, nessa primeira semana, eu lembro que no Brasil, quando eu ia trabalhar nas empresas, às vezes não tinha um treinamento estruturado, igual você falou, de introdução, né, para você depois começar a trabalhar. Eu lembro que, se eu não me engano, a primeira empresa que eu trabalhei na Polônia teve. Você ia, sentava numa sala, uma organização, tinha várias pessoas de vários departamentos lá se apresentando, falando o que o departamento fazia, e o RH vinha e te explicava passo a passo do contrato, o que era cada coisa, porque a maioria dos contratos ainda estava em polonês, então ela lia, né, explicava para todo mundo, sei lá, 20, 30 pessoas entrando no mesmo dia, e eu, pelo menos, achei isso muito útil, porque quantas vezes você recebe coisa de RH no Brasil, você não sabe o que significa, você tem que ir lá, tem que ficar indo e voltar. Eu não lembro, eu nunca tive experiência assim no Brasil. Você teve alguma experiência assim no Brasil que você falou, não,
na Polônia e no Brasil foi a mesma coisa, no sentido de Não, introdução ao isso trabalho? realmente foi a mesma coisa, assim, eu já conhecia esse procedimento de integração, não foi novo, Sei. é uma coisa que eu percebi, claro, foi, eu tive algumas experiências no Brasil, assim, quando eu era contratado, né, eu era terceirizado, aí sim, eu fui mais que entrando lá e o pessoal do meu time que fez uma integração ali, mas mais apenas sobre a parte operacional, né? Entendi. E aí depois eu mudei para uma outra empresa, mas no Brasil mesmo, e aí não, nós tivemos a integração toda, mas com uma diferença. A ideia da integração foi exatamente a mesma, explicar todas as coisas que a empresa tinha, mas não foi assim já de primeiro dia, assim, que eu me lembro, pelo menos. Eu acho que foi tipo algumas semanas depois, mas teve a integração, né? Aqui foi diferente. Aqui nas duas empresas que eu trabalhei, desde o primeiro dia já teve essa integração, né? A integração foi o ponto inicial mesmo da jornada ali É, na em seg- toda a rede, igual você falou, passa por é. tudo, né? Tudo administrativo que é normal a gente ter as dúvidas, tá sendo respondida ali boa parte, né? Na segunda empresa que eu trabalhei, até veio um e-mail, cara, com a programação exata, sabe? Tipo, na segunda-feira, às 9 da manhã, vai ter apresentação na sala tal sobre isso. Welcome, né? Welcome to IBM na época, né? E aí teve várias apresentações, várias pessoas de vários departamentos. Depois veio, né, no segundo dia, aí foi coisas mais de processo, coisas de cultura da empresa, apresentando a empresa. Então achei muito legal que você já chega já sabendo assim mais ou menos como é que né? O que eles esperam de você, jornada de trabalho e tudo mais. E foi muito legal mesmo. E tem Não, momentos que você pergunta e tal. exato, e sem contar que é a parte que a gente tem mais dúvidas, né? Tipo, você chega no teu computador ali, aí, puxa, mas eu preciso pedir tal coisa, né? Aí você tem que ficar cutucando o coleguinha ali toda hora, e com a integração estruturada ali, ela já mata esse gap todo, né? Então, olha, para você pedir isso é ali, ó, para você pegar ali é tal lugar, tem a intranet, tudo. Então eles vão mostrando, né, todos os passos ali de uma forma mais clara pra gente, né? Isso eu acho realmente muito legal. O Augusto está com a gente aqui, ó. Ei, Augusto, tudo bem? Dzień dobry. Em dobre. E eu acho assim, cara, nesses dias aí, uma coisa que eu notei é que quando você tá com essas pessoas novatas, elas também praticamente não conhecem ninguém na empresa. Às vezes acontece de estar sendo indicado por alguém, então já conhece pelo menos uma pessoa. Mas ali é o momento de você, cara, tipo, toda hora que tiver break, né, intervalo, nas horas de fazer network, de conversar com a galera, de conhecer gente, porque você não sabe quem aquelas pessoas são, não sabe onde elas vão trabalhar, e é uma chance boa de você expandir a sua rede, porque depois que você começar no dia a dia, talvez você vai lidar só tipo 10 carinhas locais e uns 30 virtualmente em outros países, e depois você não vai ter muito motivo para ir em outras áreas da empresa, conhecer outras pessoas. Então, minha dica seria, tenta o máximo de conexão, trocar e-mail, telefone, entendeu? Expandir mesmo. Sim, uma coisa que eu achei legal aí dessa integração, embora eu também tive experiência no Brasil disso, e eu achava que era coisa específica dessa empresa que eu trabalhei, era o Buddy, né? É verdade. E aqui, pelo menos nas duas experiências que eu tenho, nas duas eu tive isso aí já desde o começo, né? Isso é então, fera, né, cara? O fulano lá vai ser o seu buddy. Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tem, e já aconteceu de eu falar com o gerente, e daí o gerente já direciona de novo, né? Ele fala, não, mas você já perguntou pro teu buddy? Aí eu, puxa, não perguntei, então vai lá. Que, tipo, é o cara... É verdade. Para responder tuas dúvidas, né? Na mais IBM, pontuais, assim. Sim, na IBM eles tentavam colocar realmente alguém que já era até estrangeiro também, para poder ajudar você por causa da questão de ter problemas parecidos, né?
Então era bem legal, ajuda muito. Então esse buddy aí, ele não é só o cara técnico às vezes, porque às vezes acontece de ter dois buddies também, um técnico no trabalho, no time, um cara que vai fazer a integração, te mostrar as ferramentas que o pessoal está usando, e o cara que vai fazer essas coisas com o processo interno e fora, né, da empresa, tipo, Sim. visto, que é o que é a Moldovânia, o que é o PESEL e tudo mais. Isso ajuda demais, cara. Eu lembro que, por exemplo, alguns amigos, quando vieram pra cá começar a trabalhar, eles falaram, cara, eu tô entrando assim, tô ficando louco. Eu falei, por quê? Não, porque já tem 3 meses que eu entrei na empresa, ainda tem acessos que não foram pedidos para mim. E quando eu falo, gente, eu quero trabalhar, né? Cadê esse acesso? Sim. Aí, desculpa, a gente esqueceu, a gente vai pedir. Demora uns dias ainda, né? E você passou por alguma coisa assim? Passei. Até, inclusive, na primeira empresa que eu estava trabalhando aqui, os meus acessos saíram, até eles falaram que foi um dos acessos que saíram mais rápidos na época, e mais rápido, mas foi 3 semanas. Sim. Foi 3 semanas sem acesso, então fiz ali todos os treinamentos obrigatórios e tudo mais. E aí depois disso demorou 3 semanas para ter, diríamos assim, quase todos os acessos, né? Que daí quando a gente vai trabalhando de fato, a gente acaba se deparando com o que realmente você ainda não tem, né? Tipo, puxa, você começa a trabalhar, daí daqui a pouco você depara com alguma função lá que você, opa, mas espera aí, aqui eu tô sem permissão. Aí você conversa com alguém, você precisa de acesso. Aí, puxa, mas aí você vai lá, né, cria mais uma requisição, tal, e mais um tempo esperando. E às vezes acontece numa sexta-feira, né, cara, quando você tá lá largado com um ticket lá sozinho, mó treta, mas pelo menos o pessoal é de boa, né, eles não são assim, você não tem acesso, por que você não tem acesso, por que você não pediu, não tem aquela acusação, né, aquele negócio de jogar na sua cara, isso pelo menos é muito legal. Isso realmente não, eu também não passei, não, os caras nesse caso, todas as vezes que eu tive problema, eles já falavam, puxa, né, então você ainda não tem, fala com o fulano de tal, ele tem, ou deixa para amanhã, tipo, alguma coisa assim, a não ser que seja, claro, alguma coisa realmente crítica que tenha que ser solucionada, mas daí nesse caso é normalmente passado também para plantonista ou alguma coisa assim, né. Sei. Em termos de organização assim no trabalho, tipo, funções na equipe, você achou alguma diferença do Brasil? Bastante. Pelo menos aqui nas vezes que eu trabalhei assim, tem claro, igual nessa nova que eu estou, teve todo um trabalho ali de iniciação operacional, digo, né? O onboard e tal, eu tive bastante treinamentos também de transferência de conhecimento, né? Mas ainda assim eu vejo isso é uma coisa muito boa, mas que é meio que autogerenciável, né? Então, mesmo tendo esse respaldo, diríamos assim, que eu tive de transferência de conhecimento e etc., mas ele como que eu posso explicar? É autogerenciado, né? Então, tipo assim, você precisou de alguma coisa, você vai atrás e tal, né? Não tem aquela gerenciamento minimalista, assim, de alguém chegar, faça isso, faça isso, faça isso. Bem claro que existe a delegação, né? Eles vão te delegar alguma coisa, olha, Thiago, tá livre, então faça assim, pega esse trabalho, faça aquele projeto, mas num contexto geral é meio que você que vai andando por conta, né? Eu, pelo menos, percebi isso aí, mas também talvez seja por ter um pouco mais de experiência, né? Então eles também já esperam essa maturidade sua, não sei. É o jeito deles mesmo, eu acho, mas eu notei também, quando eu saí dessa empresa, que é uma empresa franco-holandesa, e eu fui para uma empresa americana, na americana ainda era mais a Deus dará, no sentido de que se você não for atrás, ninguém vai chegar para você e falar, olha, aqui ó, tem esse treinamento aqui, é gratuito, você quer fazer? Não tinha nada disso, você que tinha que correr atrás, querer,
pedir, falar, olha, eu quero um treinamento. Aí, você quer? Tem um departamento tal, tem uma licença lá, entendeu? Aí o cara te dava a licença e você fazia. Então tinha muita coisa assim, tipo, você que tem que iniciar, você tem que correr. Só que se você chega e fala assim, poxa, se eu pedir isso, né? Pelo menos eu no Brasil, o treinamento é caro, né? Então você não vai ficar pedindo pro chefe. É aquela coisa mais complexa, pelo menos falando da minha pessoa, né? Então aqui o chefe falava, você já fez os 2 treinamentos seus obrigatórios esse ano? Obrigatório, eu tenho que fazer? Tem. A gente já pagou o certificado, a licença já está aí. Você tem que agendar ou pedir alguém do RH para agendar para você fazer. Você tem até o final do ano para fazer 2 certificados. Eu falei, caramba, que legal! Eu vou fazer 2 certificados de graça, pago pela empresa, né? Mas eu jamais ia ficar correndo atrás do chefe. Falei, ei, cadê o treinamento? Entendeu? Mas geralmente isso tem, né? Aqui a experiência que eu tive foi mais nesse sentido. Tinha toda ali a lista obrigatória, mas com os deadlines, né? Tinha a data limite lá para concluir, mas ninguém ficava ali, tipo, te cobrando para isso, né? Claro que de última hora ou algumas reuniões do time, aí tinha aqueles anúncios que acabavam perguntando, pessoal, né? Todo mundo já fez, tal, né? Mas num aspecto geral, assim, era mais relaxado. Eu percebi mais liberdade, assim, mas, tipo, não que não sentia antes, nada a ver. Mas é uma coisa que dá a impressão que eles te deixam mais, assim, à vontade. Você gerencia, né? Você tem que entregar. O limite de entrega é esse dia aqui. Enquanto esse dia de entrega não chega, eles... Ninguém te fala nada. Deixam, né? Ninguém te fala nada, exatamente. Aí não ficam aquele te cobrando, né? Exatamente. Agora chegou no dia de entrega, você não entregou. Mas você não falou nada, né? Você não teve nenhum problema. Porque o que aconteceu? E não sei você, mas eu no início eu ficava com medo, porque não tinha aquele feedback diário do chefe. Você fez isso? Boa, rapaz. Entendeu? Não tinha aquela coisa. O chefe ficava na sala dele, eu na minha. Raramente a gente se falava em sentido assim. E eu não precisava do chefe para fazer meu trabalho. Então você perguntava a um colega e tal. Então você ficava assim, caramba, né? Tipo, será que o chefe tá gostando do meu trabalho? Será que não tá? E por causa de não ter nada de e-mail cobrando, você fica, caramba, como é que eu vou saber que esse cara tá realmente feliz com o meu trabalho aqui, né? Então era uma incerteza. Eu tive essa sensação também. Nossa, cara, a Polônia foi bom demais para mim, cara. Psicologicamente. Eu tive essa sensação, mas a gente tinha já uns feedbacks, digamos assim, oficiais, né? Mas, assim, houve umas diferenças. Na primeira empresa era, acho que semestral só. Era semestral, não me lembro bem agora. Era isso mesmo, era semestral. Ele tinha que te dar uma avaliação, Agora é mensal, eu tenho mensal, mas eu lembro que na primeira... igual você falou, puxa, já faz 1 mês que eu tô aqui, 2 meses. Aí eu conversei com ele e eu marquei umas 2 ou 3 assim reuniões, né? Porque eu queria saber um feedback. Sim. Mas é que eu fiquei, né? Aquela ansioso, ansiedade e tal. Ansioso, mas, isso, e até rolou uma conversa engraçada. Eu já tinha com meus acessos, tudo. Mas aquela história lá que a gente conversou, então ansiedade, querendo aprender, querendo, né, enchendo o saco de todo mundo ali, cara, me ensina isso, me ensina aquilo, peguei um negócio aqui e tal, e aí passou, não me recordo quanto tempo fazia, mas foi bem no comecinho, assim, talvez 2 meses de trabalho. Aí o meu gerente me pingou lá, escreveu no Messenger, né? E aí, precisamos conversar. Dá aquele medo, né? E gelei, né? Viu, cara, eu agradeço a proatividade, acho muito bacana, mas vai mais tranquilo aí. O pessoal tá bem ocupado, você vai pegar as coisas conforme o tempo vai passando, mas não precisa muita, tipo... neura, né? Pode ir tranquilo, vai de boa, só pra você ficar
tranquilo aí. Esse ponto que você tocou agora, meu amigo, eu tenho muita coisa para contar. Mas antes de eu começar, não deixa eu esquecer, não. Eu quero voltar nesse assunto dessa coisa aí no trabalho, de ficar conversando com os colegas, de pedir. Porque a Adriele fez uma pergunta bem legal aqui. Eu queria responder ela antes que ela desista de nós. Boa noite, Adriele. É o seguinte, a Adriele perguntou aqui: oi, boa noite, eu gostaria de saber se existem muitas mulheres trabalhando na área de TI aí na Polônia, ou aqui na Polônia. Eu não sei se ela está aqui, ou provavelmente não, mas legal a pergunta, porque eu lembrei, cara, na hora que ela fez a pergunta, eu lembrei de uma coisa. Na área de TI, pelo menos onde eu trabalhei, né? Claro, o Brasil é um país também continental, então me desculpa qualquer outra região do Brasil. Mas, cara, onde eu trabalhei em São Paulo, mano, eu podia contar nos dedos, assim, ó, as mulheres na área de TI, sabe? E geralmente, quando achava, me perdoe, não todas, olha, não todas, mas algumas eram daquelas nerdona mesmo, de jogar videogame, entendeu? De ficar várias horas só comendo salgadinho e coca, entendeu? E jogando online e tal. Então, manjava muito de TI, mas era bem nerdona, então não cuidava muito da aparência, não era aquela coisa, né, igual a típica brasileira, né, aquela coisa de maquiagem, lá não. Cara, quando eu cheguei nessa Atos em Bydgoszcz, no dia da introdução de todo mundo, eu olhei ao redor e disse: o que está acontecendo aqui, cara? Parecia uma reunião de modelo sueca, porque só tinha loira de olho verde, olho azul, e tipo, era 60%, 70% da galera ali era só mulher, e tipo, sei lá, uns 30, 35, no máximo 40, se eu dizer aqui, era homem mesmo, sabe? E aquilo, eu olhava assim, eu andava no corredor, no Service Desk principalmente, porque na cidade de Bydgoszcz tem uma faculdade muito boa de linguística, né? Então forma muito jovem em línguas inglesas, francesas, né, espanhol, alemão e tudo mais. Então a Atos pegava essa galera né, fresco da universidade e jogava no TI. E essa galera começava no Service Desk. E você passava assim e falava: gente, mas como é que pode tanta mulher em TI, né, cara? E no Brasil eu sentia que era o contrário. Então, respondendo aí, pelo menos no meu ponto de vista, foi assim. Agora eu não sei o que você achou, né? Você chegou alguns anos depois de mim na mesma empresa, como é que tava lá a situação? Não, eu acho que depende. Você talvez tenha levado aí uma leva aí diferente. Que assim, de fato, nas áreas onde eu trabalhei, né? Que eu trabalhei sempre em user management e depois suporte de aplicação, não tem tantas mulheres, assim. Tem mulheres, mas não tem tantas. Realmente dá para se contar meio que nos dedos, desde o Brasil. Sim. Mas isso não mudou muito aqui, para mim. Uma coisa que é fato, realmente, que eu até tinha uma amiga que trabalhava em Service Desk aqui, ela prestava serviço em alemão, e aí eu fui algumas vezes na área do departamento dela e era invertido. Aí lá a maioria era mulheres e aí poucos homens. Aqui mesmo, em Bydgoszcz, né, no departamento todo lá de Service Desk, e daí era mais as mulheres. Né? Não sei qual seria o motivo dessa diferença, mas até aqui, quando eu trabalhei aqui em Bydgoszcz, no departamento onde eu trabalhava ali, tinha poucas mulheres, umas 5 talvez, e eram uns 30 rapazes, né? Então, realmente não era tão balanceado. Olha só. Mas, repito, quando eu fui lá na área de Service Desk, né, no mesmo, no outro prédio ali, acho que era no Beta, se não me engano era no Beta, e ali daí já tinha bem mais, era ao contrário. Eu trabalhava no Beta, trabalhava no Beta. Então aí, ó, isso aí. E quando eu trabalhei no Beta, quando você passava o Alpha e virava à direita, já tinha entrada do Beta, eu trabalhava nas primeiras portas ali no térreo mesmo, sabe? Então eram 4 mulheres no meu time, eu e mais um cara e o chefe, um homem. E aí só mulher, né? Depois lá pra frente lá. Mas assim, eu não ia muito pra lá, não tinha motivo, só na hora de ir pra cozinha. Mas aí na hora que eu subi pro segundo andar, no Beta, naquele mesmo lado ali direito, lá no finzão, rapaz, eu passava um Service Desk assim, você olhava pra um lado, pro outro, era tipo 5 mulheres, 2 homens, 5 mulheres, 1 homem. Era sempre assim.
Mas é igual você falou, depende muito do departamento. Quanto mais Acho que é do departamento. técnico, mais homens você acaba achando, né? E Sim, eu sim. trabalhava com gerenciamento de serviços, né? Então não era uma coisa tão técnica. Quando eu fui para o prédio do SMC, né, que é o Service Management Center, que era no Zeta, se não me engano, que era um prédio novo, eu acho, que é o que fica bem de frente para a rua, que você já chega da rua e entra nele. Eu nem sei o que eles chamam mais aquele prédio, eu acho que era Zeta quando eu estava lá. Eu não me lembro qual é o nome. Cara, no meu departamento, a chefe era mulher, a chefe da minha chefe era mulher, a head do departamento era mulher, só tinha um cara que eu lembro que era homem, mas tem minhas dúvidas, e tinha uma galera assim do meu departamento, era muita mulher mesmo, sabe? Mas eu achava isso legal, porque era ponto de vista diferente, às vezes a mesma coisa, né? Trazia uma vibe diferente, né, cara? Porque tem uns polaquinhos que vêm pro trabalho, os caras às vezes, sei lá, esquecem de tomar banho, é complicado. Então pelo menos acontecia isso. Ixi. É diferente. Mas eu acho que depende, acho que é bem balanceado, assim, vai do departamento, né? Tem departamento que tem mais, tem departamento que tem menos. Conheci outros amigos em Wrocław também, que aparentemente lá onde eles trabalhavam era bastante mulheres também. Inclusive, engraçado, onde eles trabalham presta serviço para o Brasil, né? Brasil e também em espanhol. Então eles prestam serviço em português e espanhol. E aí, ó, em Wrocław, na Polônia. Isso para mim foi muito louco saber que existe isso. Olha, e você falando nisso, eu conheço algumas empresas em Wrocław também, em Cracóvia, que só contratam brasileiros porque precisa do português brasileiro mesmo, o sotaque do Brasil, para atender a clientes, firmas do Brasil. Então essas pessoas às vezes trabalham tipo de 1 até as 9 da noite, horário daqui, para bater com os horários brasileiros, né, de 8 da manhã, 9 da manhã. Então, realmente, essas pessoas acabam trabalhando só com brasileiros aqui, né? Então elas saem do Brasil, mas chegam aqui, não tem contato com polonês, né? Só na rua. Só na rua. Eu ali onde eu tava, só tinha um sistema lá que tinha comunicação bancário com o Brasil. Aí eu cheguei até a pegar alguns problemas ali, algumas tarefas, e daí até conversei diretamente com o rapaz lá. O cara até ficou feliz, ele, puxa, que bom, você é brasileiro, então podemos conversar e tal. Aí falamos lá tudo em português, claro, mas foi engraçado. E também para mim é uma coisa que a gente, quando tá no Brasil, a gente nem pensa, né? Tipo, pessoal aqui que precisando falar português, imagina. Quem diria? Tem até vaga de game tester, cara. Em Varsóvia eu já vi várias vezes de game test, o cara ganha para jogar videogame, mas o lance é para ele testar a língua brasileira, né, o português, e testar gírias para ver se está condizente com o personagem ali, com a situação, se o jogo está se passando no Rio de Janeiro, né, para poder dar aquele negócio que só um brasileiro poderia entender, né. Então tem esse tipo de coisa. Tem muita coisa desse jeito. Mas eu tava lembrando aqui, cara, de quando eu vim, eu também trabalhei com o Brasil, né? O Brasil era um dos service desks que a gente tinha. A gente tinha, para esse cliente que eu trabalhava na época, a gente tinha 5 service desks, cara. Era um na Malásia, acho que era Kuala Lumpur, a cidade. Kuala Lumpur, provavelmente. É, isso mesmo. A gente tinha um em Marrocos, em Casablanca, tinha um em Bidgosh, um em São Paulo e um em Tenerife. E aí, o meu time, os caras falavam russo, falavam alemão, falavam inglês e polonês. Então eles conseguiam, né, dar suporte em sentido de processos, né, de ver, por exemplo, se houvesse alguma escalação de um cliente russo, essa escalação era analisada do nível global, que era o headquarter, que era aqui na Polônia, em Bydgoszcz. Aí o meu chefe falou, olha gente, a gente fez uma escalação aí muito séria e tal, a gente precisa entender realmente o que está acontecendo, tem como você ouvir essa ligação ou ver esses e-mails e tal. E aí passava para quem falava russo ou para quem falava, embora o meu chefe também falava russo, falava alemão e tudo mais. Aí quando era uma coisa em português ou, né, o espanhol que seja, eu arranhava no espanhol, ainda arranho ainda, então eu ajudava.
Então era bem interessante, sabe? Às vezes eu tinha uma ligação com alguém do Marrocos, o cara falando em francês, aí no mesmo dia você acabava falando 3, 4 línguas aí fácil. Então era bem assim, diversificado, mas pelo menos o meu horário era tranquilo, eu não tinha que me adaptar ao horário do Brasil. Mas assim, sim. uma coisa que me chocou no início foi essa coisa aí do faz o que você quiser, ninguém fica em cima de você, não tem pressão. Se você perguntar demais, eles acabam um pouco, não vou dizer se irritando, mas eles querem que você não incomode eles. Eles estão escrevendo um e-mail, eles estão fazendo alguma coisa, ou às vezes até looking busy, né? Tipo, dando aquela aparência que está bem ocupado. Então, se você chega e fala, você pode me ajudar com isso, pode me ajudar com aquilo? Eles até ajudam, mas parece que quanto mais você quer trabalhar, mais eles falam, não, relaxa. E aí, eu te conto a história de um polonês que me falou para quando eu fosse para a empresa que ele trabalhava, para pegar leve. Aí ele me contou uma história, ele falou que o cara que indicou ele lá, chegou e ele tinha acabado de sair de uma empresa de montagem. Então o cara tava na linha de produção, mano, né? Gerentão de linha de produção, botando a galera pra trampar e produzir, né? Aí chegou, sim, mano, na nossa empresa lá na cidade. Os caras de TI iam tomar café, ficava 20 minutos tomando café. Os caras iam almoçar, tinha 30 minutos, ficava 1 hora. Aí o cara começou a pôr a galera em linha, né? E começou a produzir. Mas aí o gerente dele chamou ele depois de um mês, mais ou menos, e falou, olha, infelizmente você não está se adaptando na cultura da empresa, né? Você está tendo alguns problemas. Ele falou, como assim? Mas olha os relatórios, os números estão subindo, produção, os tickets, resolução, tempo de SLA, tudo melhorando. Mas né, o pessoal não está muito feliz, não sei o que, pega leve. Aí ele ficou tão pé da vida. O que o cara fez? O cara ligava o computador, ficava vendo vídeo o dia inteiro, respondia e-mail um dia sim, um dia não, né? E ele fez isso, cara, por 6 meses, de acordo com meu amigo. Aí no final desses 6 meses teve esse bate-papo com o chefe. Aí o chefe falou assim, olha, eu tava preocupado, achando que você não ia se adaptar, mas eu vi que você se encaixou muito bem na equipe agora, tá todo mundo feliz com você, então a gente tá, continue assim, viu? Nossa cara, e foi bem assim comigo também, eu não ouvi esse cara, meti a mão na massa, e aí comecei a dar treta pra mim, e aí eu aprendi da pior maneira. Aí depois que eu relaxei, que eu pus as mãos pra cima, aí ficou bem mais fácil pra mim. Mas eu acho que isso é uma coisa que não é, a gente talvez muito, eu sou bem ansioso, a gente acaba vendo a princípio como uma coisa ruim, né, de assim, ver que você quer resolver, tipo, muitas coisas durante o dia, ao invés de uma ou duas, e quer fazer mais coisas, mas quem será que tá certo, né, tipo, por causa que nós somos acostumados assim. E isso impacta em outros lugares, por exemplo, quando você está andando aqui nas ruas, eu percebi isso eu acabei também me adaptando, e até eu assisti um vídeo de um rapaz, eu não lembro o nome do ator, mas é o que fez o Agostinho Carrara lá no Poxa, mano, Agostinho Carrara, que isso? Que cara, lembra? Eu não lembro o programa lá, ele Grande Família. Sobre Portugal, a Grande Família. E eu me identifiquei muito, ele estava falando sobre o pessoal em Portugal e tal, e como que o pessoal era mais tranquilo lá, né, e eu apliquei isso, depois que eu vi, eu já estava aqui, eu já estava sofrendo um pouco com essa adaptação, sofrendo no sentido que eu queria fazer algo, e às vezes nem sempre tinha, né, demanda, e aí eu percebi isso, o que ele disse, puxa, mas a gente no Brasil está acostumado a andar tipo, com pressa na rua, atravessa a rua correndo, tipo, sempre agitado, né, e andando mais depressa, não é todo mundo, é óbvio, mas, assim, e em São Paulo ouvi dizer que é ainda pior, né, o pessoal na correria, e aqui, por exemplo, na Polônia, mais específico, porque isso eu não sei de Portugal, mas é proibido atravessar a rua, né, se não vem carro nenhum. Você não pode atravessar a rua se tiver vermelho para pedestre. E se você atravessa e a polícia pega, mesmo sem ninguém,
é multa. E eu vi então, com esses 2 olhos que a terra onde há de comer, uma pessoa, pela primeira vez na minha vida, eu vi um pedestre sendo multado, foi na Polônia, lá naquele cruzamento ali, naquela rua que vem da Atos, voltando para a cidade, tem uma grande rotatória ali, e tinha um supermercado chamado Real ali do lado direito, que agora é o Auchan. Naquela rotatória, cruzando, indo para o Auchan, a pessoa foi multada ali, meu amigo. Eu não acredito, na hora que eu não acreditei. Então, mas isso acaba fazendo você mudar um pouco tua forma de pensar. Sim. E daí por isso que eu falei da adaptação. Então, assim, eu sempre estava com pressa, olhava a rua, não vinha carro, meu Deus, mas eu quero atravessar. Só que aí eu comecei a, tipo, slow down, né? Comecei a me também, poxa, mas calma, eu tô correndo por quê também? Né? Então, vai, sabe, espero agora, daí dá o verde lá, minha hora, agora eu posso atravessar. E a mesma coisa no trabalho, né? Eu acho que a gente sempre tá ali e tal, então, querendo fazer mais. Mas aí agora, poxa, vejo ali, não tem demanda, não tem nada ali, diríamos, né? Claro que é sazonal, tem dia que tem muito, tem dia que não tem nada. Pô, então pra que eu vou me estressar, né? Vou, sei lá, faz um curso ou acaba trocando ideia com alguém, é um momento legal de você chamar algum colega para tomar um café. Acaba utilizando isso de uma forma mais diferente, né? E isso eu acho que é até mais saudável, né? Do que mas é muito mais saudável, mas não tem nem comparação. Eu acho que, claro, que tem uma diferença se chega lá alguma coisa e olha, tem um ticket aqui, tem um incidente, prioridade alta, e daí você, não, calma aí que eu tô terminando o meu café. Acho que tem que ter o bom senso. Sim, mas geralmente eles não... Eu não lembro assim de alguém atrás de você, por exemplo, você não tá na sua mesa, a pessoa sai atrás de você por causa de uma urgência. Não lembro. Tipo, só quando é realmente crítico. Eu já aconteceu, mas era porque era realmente um incidente crítico, né? Isso aí. E daí a SLA era alta, era, não sei se era 2 ou 4 horas para solucionar, não me recordo agora. E aí, mas daí, como eles te dão o telefone da empresa também, aí eles me ligaram, né? Então, isso que eu tô falando. Sair atrás de mim na empresa pra me achar, ninguém nunca fez. Me ligaram uma vez mesmo. Não, mas fisicamente assim não, mas daí liga, né? Cara, cadê você que tem um ticket aqui, tipo, prioridade altíssima? Não, calma aí, já chego aí e tal. Porque eu consigo imaginar, por exemplo, um chefe, um team leader brasileiro, indo atrás de você, pela empresa, te achando na máquina de café, e falando assim, pô, mano, cadê você? Tem uma prioridade lá, pô, a gente tá precisando de você, vem aí, corre aí, mano, né? Eu consigo imaginar isso, mas um polonês fazendo isso, eu não consigo imaginar o cara, sabe, te indo lá na sua máquina, tirando você, parando o que você tá fazendo, entendeu? Nesse ponto a cultura é muito diferente, mas já me ligaram... Não, é bem diferente. Já me ligaram uma vez pedindo ajuda, e eu ajudei de boa, sem problema. Igual você falou aí, né? Eles ligam no telefone, gente, praticamente todo mundo tem um telefone da empresa aqui. Coisa que no Brasil, geralmente, eu lembro que a gente só tinha se realmente ficasse no stand-by, se fosse uma pessoa que trabalhasse no stand-by de vez em quando, ou se você tivesse naquele on-call daquele weekend, né? Você ficava com o telefone lá. Era um telefone do time, né? Do time, exatamente. Eu tive essa experiência também, e era um celular que não era nem smartphone, né? Ele só aceitava SMS, né, no caso. Aí a maioria dos nossos alertas vinha com SMS. Aí aqui não, aqui eles deram já um telefone ali, que daí tem a linha da empresa, né? Que você também possui ali e tal. Mas eu acho que isso é bem legal. Uma coisa que eu percebi massa também tipo, quando vem alguma coisa nova, diríamos assim, e eles perguntam, né, tipo, se você sabe, não sabe, e você tem meio que uma autonomia para falar, né, não, eu não sei, mas vou aprender, ou preciso ajuda de alguém que saiba para me passar o conhecimento. Isso aí é a coisa que mais me chocou na primeira semana mesmo. Eu ouvi o cara falar pro chefe, desculpa, mas eu não sei fazer isso. E aí o chefe falou, mas teve outra coisa que ele perguntou, e aquele negócio que você tá fazendo, como é que tá? Putz, cara, eu não tenho atualização, não sei o que tá acontecendo, eu tenho que ver, tenho que mandar um e-mail, esqueci. Cara, isso é uma coisa que eu não lembro uma pessoa falar para um chefe no Brasil. Primeiro falar que não sabe, de cara limpa, e segundo falar que não tava
né, não estava por cima da situação que ele estava trabalhando, né? Porque no Brasil você tem que meio que saber de tudo que você está fazendo um pouquinho, nem que seja para embromar na hora da reunião. Né? Eu também não me recordo, assim, claro que tem algumas coisas que vai ter o conhecimento ali, você vai ter que trocar, né, vai ter também um transfer knowledge ali, mas falar assim, diríamos assim, claramente que você não sabe, acho que todo mundo fica meio pé atrás de falar, né? Pode ser até meio hipocrisia, talvez, mas eu realmente não me lembro também de falar dessa forma tão aberta, né? E aqui já vi várias vezes já acontecendo de pessoas falarem assim. Porque aqui eu acho que, pelo menos a impressão que eu tenho é o seguinte: o profissional de TI brasileiro, ele é um cara que, se fosse trazer para, né, termos de futebol, ele seria um atacante, um zagueiro, um meio de campo, um ponto esquerdo e um goleiro e ainda um juiz ainda de vez em quando apitar o jogo. Aqui não. Se o cara é ponta esquerda, meu amigo. Ele não vai correr para a zaga para ajudar muito fácil, não. Você vai ver ele na zaga poucas vezes, né? Então, assim, eu sinto que, assim, se o cara mexe com Oracle, o cara manja de Oracle e um pouquinho, às vezes, ao redor do Oracle ali, o básico para conectar com alguma coisa, um pouquinho de redes e tal. Mas, mano, os caras, pelo menos a impressão que eu tinha, né? Você chegava aqui e você fala, pô, esses caras não manjam tanto assim, né? A gente manja muito mais. Mas, por outro lado, você acaba não utilizando todo o seu conhecimento, nesse caso, assim, às vezes, por causa disso. Mas, você pode se destacar muito mais, se caso toda vez tiver alguma coisa, você pode se oferecer. Mas aí vem um ponto que eu lembro que eu achava estranho aqui também. A questão do seu escopo de trabalho. Se você é de Oracle e tem uma treta lá sei lá, vamos falar Big Data, né? Uma base de dados totalmente diferente, sistema diferente. E você manja dos dois, mas você foi contratado para mexer com Oracle. Se você mexe no ticket de Big Data, por mais que dê certo, mas se em algum momento lá alguém fizer uma auditoria, ou se der alguma treta, Deus o livre depois, eu vou falar, mas por que esse cara está mexendo com Big Data? Fora do escopo dele, né? Por que ele está fazendo isso? Essa é a impressão que eu tive, que era muito alemão o jeito de trabalhar onde eu trabalhava, né, o departamento que eu trabalhava. Mas igual a gente já falou, cada departamento, mesmo na mesma empresa, pode ser um mundo à parte, muito, né? Porque sim, muda bastante. O nosso, inclusive, a gente trabalhava com cliente francês. Putz, então, Brasil. E os caras, às vezes, queriam um negócio feito e não importa, né? Se você sabia, não sabia, era teu escopo, não era escopo. Isso. Ele era cliente, ele estava pedindo, então ele queria que resolvesse. Você falou um negócio muito legal, cara, porque a pessoa que vem para a Polônia achando que vai ficar trabalhando só com polonês, não. Você vai ter que aprender a lidar com a cultura polonesa aqui, local, que você está trabalhando no time de polonês, mas aí você entra na reunião, você está lidando com a cultura francesa, você entra na reunião, você está lidando com a cultura inglesa, e você tem que se adaptar culturalmente com essas galeras todas. Porque eu lembro que o francês, ele chega às vezes 10, 15 minutos atrasado na reunião, e para a cultura do francês é aceitável. E você não pode desconectar. Agora, o polonês e o inglês, deu 5 minutos de reunião, ninguém entrou, no máximo 10, está todo mundo fechando a ligação e mandando e-mail, falou, ninguém apareceu, eu estou desconectando. O francês se ofende se você fizer isso. E ele chega 15 minutos depois e ainda quer uma atualização do que foi falado. Eu lembro, muitas vezes eu tendo que fazer uma eles falam, merci de recapituler tudo. Tipo, fazer uma recapitalização de tudo, cara. Aí eu ficava a pé da vida com os caras, mano. Eu detestava o trabalho francês. E aqui eles são muito pontuais, isso eu acho um benefício, né, uma coisa boa. No termos de trabalho, né, no caso. Isso, acho que isso é uma coisa muito boa. E eles são bem pontuais, né. E você marcou lá no horário, e isso até é estendido para relacionamentos pessoais, né. Então você fala assim, vamos almoçar meio-dia, não é meio-dia 5, não é meio-dia 10, é meio-dia. Né? Então, isso é engraçado, porque brasileiro nesse ponto a gente já é também mais sem vergonha, né? Você fala, já tô chegando, já tô indo, e não é verdade, né? Vai demorar 10, 15 minutos. Isso aí, uma coisa que eu achei engraçado, foi quando eu tava já também bem no comecinho, levei sorte, nada a ver com sorte, mas
levei sorte, que eu digo, de experienciar isso, né? Sei. Um rapaz, ele já estava mudando de empresa. E aqui também tem aquele esquema de esperar 3 meses lá, né? Se você tem mais 3 anos na mesma empresa, então quando você pede para sair, são 3 meses, né, de Sim. aviso. Então quando eu entrei, ele já estava vencendo ali o último mês. E quando chegou no último dia dele mesmo, aí eu com o Alex, a gente trabalhava junto, o brasileiro também, e a gente, poxa, vamos comer uma pizza com ele ali no restaurante embaixo, né? Conversamos com outros rapazes ali, os caras, não, beleza, concordamos. E falamos com esse rapaz. E aí o cara, não, beleza, eu vou falar com o chefe e tal. Só que passou uns 10 minutinhos, nada. E a gente já tava na frente do restaurante esperando. Aí eu falei, pô, vamos ligar pra ele, eu tenho o número, eu vou ligar. Ô, cara, cadê você pra almoçar? Aí, não, mas por que eles estão esperando pra almoçar? Podem ir almoçar aí, não tem problema não. Aí eu, mas a gente marcou porque é o teu último dia na empresa, né? Tipo, pra almoçar junto. Ele, então tá bom, então eu tô indo aí rapidão, não sei o quê. Ele não tinha entendido direito a ideia do fazer um almoço ali pra despedida, digamos assim, né? Foi engraçado. Mas são diferenças, né, do jeito que eles lidam de dia a dia mesmo. Voltando a esse negócio que você falou dos dias aí, quantos dias de aviso prévio tem que dar, se eu não me engano, se trabalha até 6 meses, se eu não me engano, é 2 semanas. Acima de 6 meses, se eu não me engano, eu não lembro se é mais de 2 semanas, até é um negócio assim, mas eu sei que no primeiro ano, se você sai, o empregador te manda embora, é 2 semanas. Depois de 1 ano, você tem 30 dias de aviso prévio, tem que informar o empregador. Mas o engraçado é que não conta, por exemplo, se você informa no dia 15 de janeiro, você não pode sair dia 15 de fevereiro. Conta a partir do primeiro dia útil do mês seguinte, né? Aí você tem que completar o próximo mês. E se você trabalha de mais de 3, igual você já falou. Mas lógico, existe um negócio chamado acordo mútuo, né? Que eles falam em inglês mutual agreement. Você chega pro chefe e fala, olha, eu sei que estou aqui há 3 anos, mas eu preciso sair, tem como a gente fazer um acordo mútuo? Aí ele vai pedir o RH faz um documento para você, aí você assina que ambas as partes estão concordando em não cumprir o aviso prévio, mas sair naquela data que vocês vão concordar, né? Que seja daqui 2 semanas ou daqui 1 mês, né? Isso é bem legal, que dá uma flexibilidade para você já conversar com a outra empresa que você já está negociando. Que se você vir e falar para outra empresa, desculpa, mas é só 3 meses que eu posso sair, é meio difícil, entendeu? Então eu aconselho falar, olha, eu tenho que ficar 3 meses tecnicamente, mas eu posso negociar e eu vou tentar negociar para 30 dias. E aí você vai e tenta negociar para 30 dias. Mas isso para mim é uma coisa que eu acho até muito louco, porque eu não sabia disso e até acho que eles estão acostumados com esses 3 meses, né? Porque até quando eu já mudei também de empresa aqui, então, tipo, os caras esperaram 4 meses. Pra mim é muito louco isso, né? Você falar o sim e ficar esperando ali. Então, nossa, pra mim é muito louco, surreal até às vezes. Mas assim, já tem uma demanda, provavelmente tem várias pessoas engatilhadas já, né? Sim. Então acaba, depois desses primeiros 4 meses, diríamos assim, eles já têm pessoas entrando de tempo em tempo. E também mas é que pra mim é diferente, né? Para eu e você também, a gente é estrangeiro, né? Então só o visto de trabalho demora no mínimo 45 dias, né? Então eles têm que esperar mais. Mas eu digo é diferente pelo sentido Brasil, né? Porque quando você faz o acordo no Brasil, o cara quer que você comece ontem. Tanto que a gente no Brasil acha que os caras desistiram da gente, né? Porque passa 1 mês ninguém fala nada, passa 2 meses ninguém fala nada. No meu caso foi 6 meses o processo inteiro, cara. Então eu achei que, né? Chegou um ponto que falei, não vai acontecer mais nada aqui não. Você fala, puxa, eu tomei no nariz. Não é? Ninguém vai me ligar mais. Mas uma coisa que eu tava esquecendo de falar, cara, que eu achei muito louco mesmo, foi quando eu comecei a trabalhar, assim, passou 1 mês, o chefe virou pra mim e falou assim, ei, você já planejou suas férias? O quê? Isso é legal. Eu não sabia, velho. Eu falei, o quê? Planejar férias? Como assim? Eu comecei a trabalhar agora. Eu tenho que trabalhar 1 ano, não, pra poder tirar as férias? Ele, não. Onde você tirou isso? Aqui você entra,
né? E o RH vai calcular a partir do momento que você entrou até o fim daquele ano quantos dias úteis você tem para tirar férias. E você já sai de férias se você quiser. Falei, caramba, não sabia disso não. E tem meta, né, cara? Você tem que tirar tantos dias de férias. Você não pode passar para o ano seguinte com mais de 4 dias de férias para ser tirado. Eu falei, maravilha, esse é o paraíso que eu queria mesmo. Não, nossa, isso é uma coisa que eu amo. Não é? Muito bom. Eu quando comecei aqui também, em janeiro, né? Comecei em janeiro, primeiro dia útil já de janeiro. E ali em março, né? Eu já tirei ali 5 dias para viajar ali, que tinha. Legal. Não sei se era um feriado, o que era, mas eu combinei lá com uma amiga lá e mais uns outros amigos que tinha jogo do Brasil. Eu acabei não assistindo, eu não fui, né, assistir o jogo do Brasil, que era na Alemanha, em Berlim, mas eu fui na época ali, foi mais ou menos na época. E Copa do Mundo? Pra mim não era amistoso. E pra mim foi surreal. Isso já foi louco, né? Tipo, 3 meses ali, tinha as metas, tudo, né? Alguns colegas já tinham me falado que isso era possível. Mas aconteceu uma outra situação que quando eu mudei, né? Agora que eu mudei de empresa, e eu tava cogitando viajar aqui, e a data conciliou exatamente com a minha mudança de trabalho. Então eu ia estar 2 semanas no trabalho ia ser durante essa viagem. Eu acabei desistindo da viagem. Eu acabei não indo pelo jeito de nós brasileiros pensar, né? Eu falei, não vou fazer isso, porque eu vou acabar de iniciar ali o trabalho e tal. E depois, posteriormente, eu comentei com alguém no escritório e eu acabei não viajando. Eu falei, mas por que você não viajou? Eu, não, porque eu tinha acabado de entrar. Não, mas quantos dias de férias você tinha? Não era tantos dias de férias? Então você podia ter ido, eu não tenho problema. Aí até me contaram outros casos, que um rapaz lá tinha entrado, trabalhou tipo 3 dias e ficou lá 2 semanas de férias, porque ele já tinha comprado as passagens e ele tinha que viajar, né? Já aconteceu, cara, do cara, olha pra você ver a história, hein? O cara tinha uma passagem de avião comprada para viajar, e ele, passando o processo de recrutamento, ele avisou, olha, eu tenho férias marcadas para tal dia. Aí a segunda semana de trabalho dele deu nessas férias dele, entendeu? Então o cara trabalhou assim, de segunda a sexta, e na semana seguinte só de férias por 2 semanas. Mas assim, né? Isso é uma coisa muito bom. Eu até coloquei ali, naquele vídeo lá dos 4 motivos para vir morar para a Polônia, e um deles é esse, porque essa liberdade, e não é questão, assim, eles já tá na cultura e eles sabem que isso é saudável, né? E isso eu penso, pelo menos por mim, que nós temos muito receio de fazer isso no Brasil, e acho que nem pode fazer mesmo, nem legalmente dá para fazer, porque você não tem as férias aprovadas, você não tem como fazer, né? Então a nossa cultura é diferente e as leis trabalhistas são diferentes. Sim. Então, até por isso que a forma que a gente pensa é diferente, né? Então, isso aqui não é um problema, que as pessoas entendem esse equilíbrio aí na vida profissional e pessoal, e eu acho fantástico. Inclusive, pode pegar os dias soltos lá, que eu também comentei nesse vídeo, que sei lá, acho que por lei aqui tem 4 dias, né, aleatórios, que você pode avisar meio que até você não precisa se programar, se eu não me engano. Você não, isso mesmo, vamos supor, amanhã, aconteceu alguma coisa, não pude trabalhar, aí no meio da tarde eu falo, chefe, me desculpa, eu precisei fazer tal coisa, desconta do dia lá, tal. Chama na Jordânia, chama 4 dias na Jordânia, que é tipo pedido assim, levanta a mão e pede. Mas né? Eu acho que é por causa disso aqui, né, na Polônia, né? Os polacos bebem muitas vezes no domingo e tá de ressaca na segunda-feira. Então você tem 4 dias no ano que você pode faltar na segunda-feira por causa de ressaca, né? Então isso é legal. Aí eu já não sei. É um negócio assim. Deixa eu dar uma olhada nas mensagens aqui, porque eu acho que, cara, chegou muita mensagem de uma hora para outra e eu acho que eu perdi. Vamos lá. Tava aqui o Pilipenko Bogdan, tava com a gente. Tinha o Matheus Malisson, Chess Matheus. O Augusto Vosch. Ei, Augusto, espero que você esteja com a gente ainda.
Karina K. Oi, Karina. Vamos lá. Marlene Moreno. É minha mãe. Sua mãe, rapaz! Oh, que maravilha! Que legal, sua mãe aqui com a gente. Tudo bem, né, Marlene? Desculpa não ter respondido. Não vi aqui a conversa, foi mal, desculpa mesmo. Tem a Adriele Carla que mandou uma mensagem, essa eu vi. Eu acho que é porque chegou muitas mensagens e aí ficou a por último aqui na frente. Tem o João. O Trigo, rapaz! Tudo bom, Trigo? O Trigão tá parceiro de Fortnite. Então, teve mais uma mensagem aqui, mas essas deu pra mostrar. Mas voltando ao negócio das férias, rapidinho, achei que nosso tempo já passou 3 minutos. Veio mais meu pai ali. E aí, seu pai? Boa tarde. Rapaz, é verdade, seu pai, é verdade. Tá vendo? Tô meio cego, mano. Seu Mauro, tudo bem? Desculpa. Acho que eu vou trocar esse óculos aqui. Ai, meu Deus do céu. Já estourou, né? Uma hora, acho. Assim, eu só queria lembrar um negócio, que se eu não me falha a memória agora, que é interessante pro pessoal saber, às vezes, no Brasil, que no Brasil a gente tem um mês de férias, né? Então, se você pega esse mês aí, tira os sábados e domingos, que geralmente ninguém trabalha sábado e domingo, você tem 22 dias de férias no ano. Então, é bem pouco comparado com a Polônia, que a Polônia você tem 26, se eu não me engano. Então, assim... É 26 desde que você tem experiência, né? Isso. De sei quanto tempo lá. Se eu não me engano, se você tem só 2 anos de experiência de trabalho, mas não tem faculdade, você tem que ter... Como é que é? 7 anos de experiência de trabalho e só high school, que é a escola aí, o segundo grau, aí daria para você pegar esses 26. Ou, sei lá, no mínimo 5 anos aí de trabalho também, né? Isso. Era um negócio assim, eu tenho que refrescar a memória, que agora eu tô... Mas é 20 ou 26, isso, né? 20 ou 26, exatamente. Se você tem faculdade, automaticamente você tem direito a 26, você não precisa de experiência de trabalho. Isso. Mas se você úteis, não... Né? 26 isso, é isso que eu queria reforçar, obrigado. Dias úteis, então você vai ter o quê? Quase 6 semanas, né, meu? 5 vezes 4, 20, bom. Mais aí 5 semanas e mais um dia. Só que os polacos, eu lembro que eles faziam o seguinte, eles já sabem os feriados do ano, né? Então os caras, por exemplo, tem um feriado na quinta, o cara tira folga na sexta. Aí ele tem, né, 4 dias aí coladinho para tirar e sair para viajar. Chega no final do ano, tem 2 feriados na mesma semana, ele pega os outros 3 dias encarretado ali, aí ele acaba pegando da sexta-feira, aquela semana inteira, só volta na outra segunda, né? Tem 9 dias aí de boa, então é fantástico. Sim, sim. E usou só 3 das férias, então eles acabam transformando 26 dias em quase 2 meses de férias, então é fenomenal. Mas é isso que justifica também, que como a Europa aqui é pequeno, né? Comparado com o tamanho do território brasileiro. Aliás, a Europa como um todo é maior do que o território brasileiro, mas eu digo, dependendo onde você vai viajar, né? Isso justifica a gente viajar mais, né? Além de preços mais baratos e tal, tem essa flexibilidade em pegar férias tipo, aleatórias, e isso facilita, né? Daí você pega mais um feriado, vai 4 dias para outra cidade ali, aí passa mais um tempo, você pega mais 3, mais um final de semana, fica 5 dias em outro lugar, e assim vai. Então durante um ano incrível, você pegou várias, durante um ano você viajou ali 4 vezes. E isso aí já é complicado, né? No Brasil, né? Não somente pelo preço das passagens, como a própria logística é mais complicada para se planejar, né? Sim. Eu lembro que eu tirei, acho que foi 8 ou 9 dias de férias, e aí eu e minha esposa alugamos um carro com um casal amigo nosso, da Inglaterra, e a gente foi para Berlim, encontrou com eles e descemos, né? E a gente ia para Croácia, cara, de carro. E você olha, Croácia, né? Pô, é longe pra caramba, mas na hora que você começa a dirigir, você vê que não é tão longe assim, né? Da Polônia pra lá. E lógico que a gente saiu de Berlim, mas aí a gente foi Berlim até Brno. Aí em Brno, na República Tcheca, a gente dormiu lá. No outro dia a gente ficou um pouquinho. E de lá até Viena é um pulo, cara. Eu acho que é 1h30 de carro, a gente tava em Viena. Aí eu tava, né, deslumbrado assim com Viena. Aí depois de Viena, a gente dormiu em Viena aquele dia. No outro dia
a gente dormiu na Eslovênia, mas dava para ir direto, trocando de motorista, dava, acho que um dia, 2 dias a gente já estava na Croácia. Mas a gente quis também ir vendo as cidades. E aí no dia seguinte a gente já estava em Zagreb, na capital da Croácia, e o nosso destino era realmente para a praia. Então a gente dormiu em Zagreb naquele dia, e no outro dia a gente foi para uma cidadezinha chamada lendo em português seria Rijeka, mas é Rijeka. E cara, me senti em Minas Gerais, por causa que era, né, cheio de montanha, cheio de escadinha, as casinhas muito parecidas com as casas de Minas. O atendimento ao cliente ali era fenomenal mesmo, assim, coisa de outro planeta. O cara oferecendo carregar minhas malas, sabe? Eu fiquei impressionado com a hospitalidade dos croatas. E a comida, meu Deus do céu, era bom. Pra lá ainda não fui, eu tenho que ir. Eu ouvi dizer que as praias lá são bem legais. Nossa, é muito bonito. Tem uma ilha que eu fui que não tem vogal no nome da ilha. Era KRK, eu não sei como é que pronuncia isso. Mas, cara, na hora que você passa a ponte para ir na ilha, assim, você parece que tá em Israel, ou algum lugar no Oriente Médio, que é tudo de pedra, não tem, sabe, tem muita coisa romana ali, né? E não tem nada, assim, de verde. Então, você parece que você tá num lugar bem, sei lá, Oriente Médio, alguma coisa assim. Muito legal. Mas, então, voltando aí, tirou férias, cara, principalmente você pegou um avião, né? Tipo, você tá na Grécia aí com 2 horas de voo, fácil, 2 horas e meia. Sim, eu fui 3 dias na Grécia de boa. Em 2018 eu fui para Kos, né? A única diferença foi que eu peguei o avião de Gdansk, então de Bydgoszcz a Gdansk 2 horas de trem, e aí peguei o avião direto, porque era da companhia de agência lá de viagens, então daí é fretado, né? Então foi direto também para Kos, foi 3 horas de avião. De Gdansk para Kos. Olha então, só. poxa, a viagem inteira 5 horas, imagina. Nossa. É muito perto, né? Meu sonho é na Grécia. Então, eu quero ir para Atenas, mas a gente foi para Kos, muito legal, nossa, foi uma viagem muito, muito massa. E eu nem sabia, tinha Kos já é uma ilha, primeiro que eu não sabia, a Grécia é formada por 6.000 ilhas, né? Eu nem sabia disso. Meu Deus do céu. Então, daí tem umas habitadas e não habitadas, enfim. Sei. E aí Kos já é uma ilha, mas daí tinha uns tours lá que a gente fazia para ilhas menores. E uma dessas ilhas tinha um vulcão em atividade. Pelo menos eles falam que é tipo, ele não, como que é? Ele não é que ele tá dormindo, ele tá, não lembro a palavra que eles usaram, mas é bem louco. Daí você entra dentro da cratera assim e, cara, tá quente, assim, tinha enxofre saindo. Eita! Daí tinha umas partes que você não podia pisar, tava toda com umas gradinhas assim, mas daí umas gradinhas já tinham caído e a galera foi pra lá, sabe? E realmente daí, claro que eu também fui, velho. E aí, cara, você ficava uns 10 minutos ali, o pé começava a esquentar já, cara. Que legal, e aquele enxofre saindo, muito louco. E uma imagem totalmente desértica, assim, e puxa, no meio do mar ali, muito massa. Pô, no inverno então deve ser legal, cara. Dá pra acampar num lugar desse, não sei como é que seria, mas deve dar pra acampar e não passar frio à noite, então, pô, que da hora. Essa ilha, eu não sei se tem hotel lá, deve ter, pousada, mas na ilha vivia 1.000 pessoas. Olha só. Nessa ilha. Niciros, nome da ilha. Como é que é? Niciros. Depois eu vou dar uma olhada no mapa. É pertinho de Kos. Sou fã demais da Grécia, meu Deus do céu. Sou fã. Meus amigos. Isso aí. Realmente já passou um pouquinho aqui. Mas o pessoal que está assistindo a gente aí, tem 8 pessoas agora, nesse exato momento. Vocês gostaram de alguma coisa que a gente falou? Se quiser comentar aí, deixar nos comentários pra gente ver. Uma coisa que vocês gostaram, foi curioso para vocês, ou diferente, ou engraçado, avisa pra gente. E outra, vocês que estão aqui assistindo com a gente, né, deixa vocês decidirem, né, Thiago, o próximo tema aí, se vocês quiserem, deixa um comentário agora. Sim. Do que vocês querem que a gente fale na próxima vez, né? Deixar um comentário aí, que vocês gostariam de repente falar mais, ou alguma coisa que não foi falado e gostaria que fosse dito também. Expandisse, né? Enfim, ajuda aí, ajuda a gente. Vamos dar um segundinho para ver se alguém escreve. Tem 9 pessoas com a gente aqui, então quem sabe alguém escreve o que eles querem. O Motokama disse que chegou agora, desculpa.
Tranquilo, né? Ativa o sininho, Motocalma, que na próxima vez a gente quer você no início com a gente aí. Aí, verdade. Tendo papo. Mas a gente perguntou se tem algum, né, um assunto da Polônia que vocês querem que a gente fale, né? Eu sei que hoje a gente falou mais sobre trabalho, né? Como é que foi a experiência no início. Eu sei que é um assunto que dá para fazer vários vídeos, né? Porque a gente tocou, né, em vários pontos, né? Mas não tão profundamente, né? Se vocês quiserem, né, alguma coisa mais específica, né? Tipo relacionamento em funcionário e chefe, dá para fazer aí falar um mês, contar história, né? Tipo, experiência, como é que foi para pedir aumento, né? Como é que foi para, não sei se você chegou a pedir aumento alguma vez, eu tentei, mas não peguei essa parte ainda não. essa proeza. Então tá, se vocês não falaram, beleza, não tem problema, a gente segue a nossa linha de passatempo. Tranquilo, Thiago, foi show de bola conversar com você de novo, a gente continua offline aqui. Show de bola. Pessoal que tá com a gente, a família aí, a mãe do Thiago, o senhor Mauro e Marlene, Mauro e Marlene, olha só, até os nomes batem, que perfeito. Maravilha, muito obrigado por estar com a gente aí, todo mundo, né, que estava com a gente desde o início. Obrigado. E até a próxima, vai ter semana que vem de novo. Isso, Deus quiser. Não esquece de se inscrever nos 2 canais aí, RK Polônia e Moreno Polaco. Deixa o like. Deixa o like e comenta. Bora. Boa noite, pessoal, aquele abraço. Abraço, tchau, tchau. Opa, desculpa, a Karine escreveu aqui, olha. Da próxima vez, fala como é as baladas aí. A gente vai ter que decidir, porque eu sou casado e ele tem namorado. A gente vai ter que combinar antes, né? O que a gente pode falar. Então, essa live precisa de um planejamento. Karina. Karine, você pode ajudar a situação difícil, Karine. Mas beleza. A gente vai pensar nisso, Karine. Obrigado, viu? Abraço, gente. Pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Dá pra dizer.